Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prisma Talks, um espaço de muito bate-papo com especialistas que você vai aprender muito sobre várias áreas para alavancar a sua carreira profissional na estética, tricologia, saúde. Então, hoje o bate-papo vai ser incrível. Mas antes de falar de quem que vai estar aqui com a gente, eu tenho que agradecer aos nossos parceiros que estão sempre com a gente. Suzy Bujux, me vestindo com esses acessórios incríveis, empoderados, que é cada acessório lindo que eu fico assim, apaixonada. Sigam eles no Instagram, vou deixar o arroba deles aqui, o QR Code também, se quiser acompanhar eles, sigam nas redes sociais, tem um acessório mais lindo que o outro, tudo acompanhando as tendências de moda, né? E também tô vestindo um look lindo, vestido assim, que modelou meu corpo. Vocês podem ver também depois no Instagram do Prisma Talks como que ficou lindo. E vocês podem seguir também a Lipe Vinha Modas, que é um espaço também super acolhedor, que você pode escolher várias roupas, vários looks para trabalhar, para se divertir, sair com a família. Também eu vou deixar aqui o arroba deles. Sigam eles, tenho certeza que vocês não vão ficar loucos para querer comprar tudo, né? Porque cada coisa é mais linda que a outra, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa convidada. Preparei um textinho para falar dela, que é uma querida, ela é maravilhosa, gente. O currículo dela é excepcional. Hoje o nosso podcast tem a honra de receber uma verdadeira referência no assunto quando é segurança jurídica e gestão estratégica no mercado da estética. Ela é advogada, especialista na área de estética, dermatologia e cirurgia plástica, além de estrategista de negócios. Mas olha, o currículo dela não só impressiona, ela é uma das pessoas que iluminam qualquer ambiente com seu sorriso e sua energia. Desde muito jovem, ela já demonstrava uma maturidade incrível e um compromisso exemplar com tudo que ela fazia. Quem conhece ela sabe que ela está sempre alegre, tratando todo mundo com carinho e excelência, super acolhedora. Não é à toa que ela é admirada tanto pelos colegas de trabalho, mas também pelos clientes dela. Ela tem mais de 13 anos de experiência no mercado da estética, sendo 7 deles advogada especialista na área. E o que torna a trajetória dela tão rica é a variedade de papéis que ela já assumiu. Ela começou como estagiária em uma clínica de fisioterapia estética, inclusive conheci ela nesse momento. Passou a representar produtos e equipamentos estéticos, teve a sua própria clínica e ainda comandou uma empresa de cursos para profissionais da estética. Nossa, cansa, né, de falar muita coisa. Um currículo incrível. Hoje ela se dedica a oferecer soluções para as clínicas de estética e seus profissionais. Isso inclui desde a regularização jurídica e elaboração de termos e contratos, até a defesa em âmbito civil e criminal. Além disso, ela ministra cursos, treinamentos e consultorias empresariais que ajudam clínicas a alavancarem a um nível de excelência, o famoso padrão ouro, que só ela sabe entregar. Seja muito bem-vinda, Taná. Muito obrigada, gente. Como não me emocionar, né? Olha só que ouvir a história, né, contada por uma pessoa que fez parte dessa história me deixa muito feliz, muito lisonjeada. Muito obrigada pelo convite de poder estar aqui compartilhando a minha experiência, tudo que eu aprendi nesses 13 anos de trajetória, em tudo que eu estudei para poder ajudar profissionais a transformar de atendimentos, né, de simples atendimentos a empresários de sucesso na estética, com clínicas, com estilo padrão ouro, oferecendo um alto padrão de experiência ao paciente, tanto em segurança quanto em qualidade no atendimento. Eu me sinto realmente muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Assim, você foi uma das pessoas que primeiro passaram pela minha cabeça quando eu pensava em selecionar os profissionais para estarem aqui entregando conteúdo, a sua expertise, né? E quando se tratava de segurança jurídica, gestão, eu falei assim, eu acho,
Nossa, tem que trazer a Tainá para falar um pouco disso. Porque, assim, você é especialista na área de estética, né? E eu te conheço já há muito tempo. Eu lembro que Muitos você anos. era tão novinha. Vou te falar que eu nem lembro quantos anos você tinha, mas você era novinha e, ao mesmo tempo, tinha uma maturidade. Tanto que no texto eu falo sobre isso, essa maturidade que eu vi em você desde muito nova, muito profissional. Coisa que é muito difícil uma menina tão nova ser assim, sabe? Tão madura, sabe? Desde muito cedo. Ter essa linha, eu lembro que você sempre foi uma pessoa muito acolhedora, sempre tratou muito bem todo mundo. Então, eu acho que isso aí foi um diferencial na sua vida também, o seu jeitinho de ser, Ah, sabe? obrigada. E eu queria saber de você, assim, eu sei que você já trabalhava a questão de clínicas e tudo mais, mas o que que fez você escolher, assim, de trabalhar especificamente na área de estética? Era um mercado, assim, que brilhava seus olhos, assim? Eu costumo dizer que a estética que me escolheu. Eu comecei como estagiária de uma clínica de fisioterapia dermatofuncional, onde eu costumo dizer que a estética era tudo mato, Uhum, como a Boca Rosa diz, era tudo mato. A gente começou, nesse mercado não tinha a tendência de harmonização facial e corporal, os injetáveis não eram uma realidade para os profissionais da uhum, saúde estética, não tinha essa classificação e essa habilitação dos profissionais da saúde, e a gente fazia a estética acontecer com eletroterapia, técnicas manuais, massagem, drenagem e produtos de alta uhum. tecnologia que eu representava grandes marcas no mercado, a Bonavita e a Tony Derme, e você, né, na Eu construção lembro. da sua clínicas, os seus primeiros equipamentos, seus primeiros produtos, fiz parte dessa história, Uhum, né, como representante comercial, então foi até um pouquinho depois de eu ter me inserido no mercado. Eu comecei com uhum. 16, então Novíssima, ali você deve ter me conhecido, eu devia ter uns 19, 18 anos, provável, muito que foi provável. quando eu migrei para a área comercial. Era um grupo empresarial onde tinha a clínica dos atendimentos aos Uhum, pacientes, tinha a empresa de distribuição desses de representação comercial dessas marcas e tinha a empresa de cursos de fisioterapia, até que depois a gente inaugurou a empresa de cursos em estética, que era a Estética Rio Cursos, onde você também fez parte do grupo docente, foi uhum, aluna e a gente tem toda essa história juntas. Então a estética, ela me escolheu. E eu tenho uma história muito inusitada sobre isso, de como as coisas aconteceram naturalmente. uhum, A minha primeira estética em Rio, a primeira feira que eu compareci, eu tinha 16 anos, eu ainda era estagiária. E como menor de idade, não podia fazer procedimentos estéticos, mas fui convidada pelos membros da equipe para ser modelo uhum. do ultrassom. E quando eu cheguei na feira, esse era o propósito de ir até a feira, porque eu não podia trabalhar na exposição do stand, né, por ser menor de idade. Quando eu cheguei para poder ser a modelo do procedimento de ultrassom, eu fui barrada, que a pessoa responsável falou: "Opa, ela é menor de idade, precisa de autorização do responsável", para ver quanto Uhum. tudo foi muito natural e precoce na minha vida. E ali o meu propósito não era estar na maca como modelo, mas sim, entender que aquele era o meu lugar. E eu lembro como se fosse ontem, como eu fiquei vislumbrada com aquele ambiente, com aqueles estandes maravilhosos, com aquelas empresas grandiosas, com alta tecnologia, com aquela movimentação de gente bonita. A estética traz essa energia pra gente, e ali eu descobri que esse era o caminho que eu queria seguir. Ainda com a cabeça muito imatura, né, sabia que queria Uhum. estética, mas não exatamente o quê. E eu lembro de voltar para casa dentro do ônibus com a cabecinha apoiada na janela, pensando como que eu poderia trabalhar nesse mercado que eu tanto amava. E as coisas foram acontecendo naturalmente, até eu me formar em direito, que nunca foi Uhum. uma escolha. Eu não sou de família de advogados, na verdade eu sou a primeira formada da minha família inteira, então eu não tinha nenhuma referência de meio acadêmico a seguir e carreira para seguir.
Então as coisas foram acontecendo realmente e os caminhos foram se iluminando e eu fui dando o meu melhor nas oportunidades que apareceram. Então quando eu decidi estudar direito, fazer direito, eu já estava inserida no mercado Uhum. e quando me formei, eu já tinha minha clínica de estética, já tinha a empresa de cursos em estética, então já vivi o meio de profissionais, né, de formação de carreira de profissionais, e a partir dali eu direcionei a minha atuação especializada para esse nicho, para esse mercado. Então, resumidamente, foi assim. É, e assim, eu acho incrível porque como você fala, foi tudo muito precoce, né? Você não era nem advogada ainda formada, você já estava trabalhando ali na estética, já vislumbrando aquele ambiente, assim, que é uma delícia, né? A Sim, estética é aquele glamour, aquela coisa linda, né? Que você vai tratar, vai trazer autoestima para as outras pessoas, né? E aí você viu um caminho a seguir, traçar aquele caminho que às vezes um jovem não teria esse pensamento, uhum, né? Às sim, vezes você é jovem, você ainda tá meio avoado, né? sim, Mas você já foi traçando, poxa, como que eu vou inserir, né? Aproveitando de repente o fato de você já estar se formando como advogada e poder aproveitar e ir para esse âmbito da estética também, né? E sim, além disso, ainda você me fala ainda mais sobre a questão de ter uma empresa. Já estava, assim, uma visão muito além, até essa sim, parte de gestão mesmo. Você gosta muito, assim, de empreender? O que que sim. você gosta mais dessa parte de gestão? Eu sempre fui muito motivada a resultado. Eu sempre tudo Uhum, que eu fazia, eu entregava o meu melhor, e eu queria ver essa transformação na vida das pessoas que estavam ao meu redor. Tanto é que a minha história no empreendedorismo, eu comecei na empresa como estagiária, uhum, de jovem aprendiz, e me tornei sócia do meu chefe. Então ele me trouxe para o projeto, vendo o meu potencial, vendo essa vontade, vendo a minha entrega, o meu uhum, engajamento em fazer aquele negócio dar certo, mesmo quando ele não era meu. uhum, Porque essa sempre foi o meu objetivo, querer que as coisas dessem certo. E ele viu esse empenho e ele viu que eu estava na mesma posição de vontade, de propósito. Então ali ele foi um grande mentor para mim, uma referência como administrador, uma pessoa que faz parte da minha vida, da minha família, né, construí um uhum. laço familiar com Sim, ele, embora nunca tenha conhecido, as famílias que a gente escolhe na nossa vida, né, que de sim. pessoas que vêm no nosso caminho, e a partir dali, nem em sociedade com ele eu aprendi ainda mais a assumir essa responsabilidade e a sentir o empreendedorismo na pele. Né, tanto em Aham. assumir os riscos de ter o próprio negócio e seguir essa caminhada que não é fácil, Não como é, todos sabem, não é. mas de também poder desfrutar de resultados que eu, me dedicava para ter e conseguir colher esses frutos também, que eu colho até hoje. Todo esse caminho precoce me fez me tornar referência na minha área, porque de fato eu fui uma das primeiras advogadas em estética. E eu falo isso com toda propriedade e modéstia à parte, mas e ainda foi muito desafiador naquela época, Uhum, porque não tinha. Eu não tinha um referencial, eu não tinha um modelo de negócio que existia e que eu pudesse, me basear, me inspirar para poder seguir. Não, não tinha. Eu comecei num cenário onde não existia advogado que atuasse com olhar para a estética. uhum. Era um cenário muito diferente do que a gente vê hoje, e que ainda é desafiador porque é um microsegmento. Então, embora não tenha sido proposital, digamos assim, porque não foi planejado, aconteceu Sim. naturalmente, mas eu fui, arremessada no mercado da estética como advogada, em um cenário onde isso não era familiar para os profissionais. Eles não cogitavam a ideia de contratar um advogado para cuidar da clínica. Uhum, Não tinha essa demanda do cliente. Ela foi surgindo ao longo do tempo, com a quantidade de denúncias a profissionais. Um dos meus primeiros processos foi um caso criminal na defesa de uma profissional por exercício ilegal da profissão, então já comecei no nível hard da coisa, né. Já comecei aí aham. num caminho mais difícil, mais desafiador, digamos assim. E a partir dali vem a parte de fiscalização, que requer a regularização, onde Uhum, o profissional precisa de um advogado para atuar, para poder conduzir a clínica em atender todas as exigências de vigilância, uhum, dos órgãos de fiscalização, de conselho de classe, PROCON e por aí vai, e das defesas
com os pacientes, né, dos conflitos com o paciente em relação a dano estético, dano moral e a documentação que respalda a prática clínica. Então tudo isso foi evoluindo ao longo desses anos, mas comecei enquanto isso ainda não existia. Né. Então, do que você falou, me lembrou uma coisa que eu estava voltando aqui, né, para isso bem no iniciozinho que você falou, né. Eh, vindo para cá, né, para me arrumar e tal, porque tem todo um ritual para a gente estar aqui, né, apresentável, né, para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Sim, E é engraçado que quando você me fala que na época que você fez sociedade, que na época você era estagiária, né? E aí fez a sociedade com o seu chefe, você percebe que às vezes o profissional ele não tá, talvez, na posição talvez que ele gostaria de estar mais acima. Mas você soube fazer naquele momento, dar o seu melhor para a empresa, que não era sua, que era dele. E aí você vê que era o que eu estava até falando com o Uber. Engraçado, às vezes vai as conversando, conexões, né? várias conexões. E a gente estava falando sobre justamente a gente estar, às vezes, numa posição profissional que às vezes a gente não quer estar ali. E aí o que acontece? Existem profissionais que vão dar o seu melhor, mesmo não estando na posição que ele gostaria de estar. E tem outros que vão falar, eu vou fazer qualquer coisa e tal. Mas as pessoas esquecem que tem gente olhando em Sim, volta. Tem sempre alguém olhando. E sim, aí é uma coisa que eu acho que é bom a gente até falar para quem está assistindo a gente, né? sim, Que sempre faça o seu melhor, mesmo que você não esteja na posição que você mais deseja, mas vai ter sempre alguém olhando, e aí vai falar, vai fazer igual ao seu chefe na época. Fala sim, assim, vem, vamos fazer uma sociedade comigo, sim, né? E olha só que sim, incrível, a sua excelência, sua vontade de trabalhar, dar o seu melhor, foi te levando cada vez mais ao topo, sim. né? E foi muitos aprendizados, né? Sim, sim. E eu costumo sempre dizer que e é interessante ver e lembrar como isso aconteceu e eu tão nova, porque eu vejo que muitas pessoas fazem isso, se dedicam à empresa, mas já com a intenção de que alguém vá olhar e vá reconhecer Uhum, e vai valorizar e vai colocar essa pessoa no lugar onde ela deseja. uhum, E com 16 anos eu não tinha essa malícia, eu não tinha uhum, essa intenção, não digo nem malícia, porque esse pode ser um propósito, seja um caminho estratégico, não vejo problema nenhum em relação a isso, mas eu não tinha, era uma pessoa inocente, eu só queria sim. trabalhar, fazer o meu e fazer dar certo. Eu queria, que valesse a pena cada, centavo da minha Uhum, bolsa do estágio que eu recebia. Eu queria seguir os passos da minha mãe, que sempre foi uma referência para mim, de mulher, de trabalhadora, de guerreira, de ter o que é seu, de independência feminina. Então eu queria aquilo, aquilo para mim bastava. O reconhecimento, a valorização, os ganhos, eles viriam naturalmente, mas esse nunca foi o meu propósito. O meu uhum, propósito era dar o meu melhor. E a consequência disso foi tudo que eu consegui construir na minha carreira até hoje. Mas eu nunca visualizava isso e nem tinha como uma meta, sabe? Era muito despretensioso, aconteceu de fato uhum. naturalmente. Muitas das vezes não foi valorizado como eu merecia, Acontece, né, também. né, Uhum, levou o seu tempo, costumo dizer que há tempo de plantar, há tempo de adubar, há tempo de esperar para que haja o tempo de colher. uhum, E nós, seres humanos, temos dificuldade de esperar esse tempo, porque a gente mal plantou, a gente já quer colher, porque a gente tem fome de sucesso. uhum. A gente tem desejo de querer o melhor para nossa vida. A gente quer cada vez mais, ainda mais na era da tecnologia, que é tudo tão rápido. É, Então a gente quer que as ansiedade coisas a mil. aconteçam nessa velocidade, né? Uhum, A ansiedade, tudo isso mexe muito com as nossas emoções. E isso, naquela época, para mim, eu não eu queria muito, né, que as coisas uhum, melhorassem na minha vida. Eu sempre precisei muito, a minha família é uma família muito humilde, então eu queria sim. proporcionar o melhor para mim, para minha mãe, sempre foi muito vaidosa, queria ter dinheiro para fazer as minhas coisas, para me cuidar, para me proporcionar o melhor, mas ainda assim não era aquilo ali que me fazia fazer o que eu fazia de Uhum, melhor pela empresa que eu trabalhava.
E hoje ver isso tudo acontecendo e sabe, ter aprendido na pele tão nova a esperar esse processo de colheita, Uhum, me faz viver o empreendedorismo de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais satisfatória, uhum. que eu consigo me dedicar à minha empresa, aos meus projetos, aos meus negócios, entendendo que existe um tempo para a maturação de cada projeto, para que ele seja validado e a partir disso que a gente consiga colher os frutos e aprimorar cada vez mais. Aí você falou sobre. Agora eu vou partir para outro assunto, porque eu já peguei dois links aí que você falou. Você também falou sobre o primeiro caso que você pegou, né? Que foi um caso já difícil de pegar. Caso É, bomba, bomba. foi. A gente sabe Até que. beber uma água. É, Polêmicas, polêmicas. porque a gente sabe que na área de estética tem muitos processos, né? Eu sei, Sim. e assim, tem procedimentos que a gente sabe que tem mais processos. Acho que acredito que o laser tenha mais processos em si, né? Mas você consegue contar um pouquinho mais de como que foi esse caso, até pra gente poder aprender com os erros, né? Sim, sim. Esse caso, ele, embora tenha ocorrido há mais de 5 anos atrás, é Uhum, uma realidade no mercado. É um cenário em que muitas classes profissionais vivenciam, uma insegurança jurídica ao atuar por questionamento da legislação no judiciário, e precisam provar que podem e têm habilitação devida para uhum, trabalhar com procedimentos estéticos. As classes profissionais, elas vêm encarando essa luta constantemente. uhum, Algumas já têm esse direito reconhecido, outras não. Outras têm precedente já, uma ideia mais amadurecida e reconhecida pelo poder judiciário, outras ainda estão em busca desse reconhecimento. Muitas profissões em saúde estética ainda são muito novas, né, a gente tem a uhum. biologia, por exemplo, que é muito recente, então vai passar por todo esse processo de amadurecimento na segurança jurídica para trabalhar com mais tranquilidade. Sim. E à época, esse cenário de insegurança, ele era muito mais frequente que hoje, mas ainda vem perseguindo profissionais até hoje, onde eles precisam, provar aquilo que já existe e legalmente está sendo estabelecido para que ele possa trabalhar. Então a gente tem o conselho de classe para poder oferecer essa garantia através dos atos normativos, Uhum, a gente tem a Lei de Regulamentação da Estética de 2018, que é uma lei que ela demonstra que os procedimentos estéticos não são privativos de outras classes, e a uhum, partir disso, o profissional ele precisa de todo um aparato jurídico para poder provar que ele tem essa devida habilitação para trabalhar quando acontecem denúncias, quando acontecem procedimentos investigatórios contra esse profissional, que foi uhum, o cenário que eu atuei lá atrás, onde a gente precisou reunir todas essas provas para poder demonstrar que aquele profissional, ele de fato tem o direito de exercer a profissão a qual ele se dedicou tantos anos, uhum. investiu e que o seu conselho de classe permite que atue. Eu acho que é muito complicado, né, quando a gente fala essa questão jurídica, né, porque principalmente para biomédicos, farmacêuticos e tudo mais, enfermeiros, né, porque às vezes as pessoas ainda olham com aquele olhar assim que infelizmente acontece. Acontece. Quantas vezes eu chegava e eu tinha um paciente que queria ser atendido por médico, eu sou biomédica, né? E a pessoa já olhava aquele olhar de preconceito, né? E eu costumo dizer que quando você é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, você tem que provar que você é bom. Você tem que provar, né? Mas quando você Como fez a se o seu título medicina, não fosse o suficiente, é né? como se o título não fosse suficiente. Mas se eu fosse médica, por exemplo, eu não precisava provar. Só o fato de ser médica já é a prova, entendeu? Sim. E aí eu percebo que existe muito isso. Existe ainda um pouco de preconceito, né? Ainda mais com as nossas classes. E a gente tem que sempre estar provando. E aí, assim, acredito que tenha sido de algum profissional, né? Que não era médico. Né? Eu nem vou usar esse termo não médico, eu acho péssimo. Que não existe não medicina, né? Uma Sim. graduação de não medicina. Não existe, cada profissional é um profissional. E aí você percebe, assim, que o profissional estava atuando, estava dentro do seu direito, respaldado pelo seu conselho de classe, e mesmo assim sofreu um processo, Sim. né? E aí, assim, o que a gente faz, assim, porque
evitar com que essas coisas aconteçam, porque você vê que o profissional está fazendo tudo certinho e vem alguém querendo denunciar e tudo mais, né? Como que a gente faz para evitar com que esses tipos de coisas aconteçam? Como que a gente faz para prevenir, né? Além de ter uma advogada maravilhosa, que nem você. Obrigada, imagina. Foi exatamente o que você falou, é investir em prevenção. Quando você consegue atuar de forma segura, promovendo a saúde e a segurança do seu paciente dentro da sua clínica, além de ter os seus títulos e a devida habilitação que o seu conselho te dá o direito de trabalhar, você consegue comprovar num processo como Uhum, esse, ou em qualquer outro processo de investigação, seja Ministério Público, ou um procedimento de investigação, ou um procedimento de fiscalização, você consegue comprovar que você trabalha da forma correta. Quando uhum, você não tem, por exemplo, histórico de danos a paciente, você consegue comprovar que você não tem nenhum caso, de uhum, conduta pessoal profissional sua que tenha, exposto ou colocado em risco a saúde de outra pessoa, uhum, a saúde da sociedade. Então, quando você investe em ter uma clínica regular, com toda a documentação em dia, quando você atende a conduta de boas práticas na sua clínica, quando você tem tudo que é exigido pelos órgãos de fiscalização, quando você tem todos os documentos que comprovam a sua devida habilitação, quando chega uma situação como essa que você não consegue evitar, porque um uhum. processo depende da conduta de quem processa. É, Não sim. depende da conduta de quem vai se defender, né. Uhum, Então você é provocado no judiciário, você é citado para responder a um processo, então não depende de você, mas o que depende de você é que você tenha todas essas provas, de que você, tenha toda essa conduta ilibada a ser comprovada, de que você trabalha da forma correta, de forma ética, em respeito aos limites legais impostos pelo seu conselho, para que você consiga trabalhar e provar que você atua com total segurança e respaldo legal. uhum, É diferente do cenário de profissionais que não atendem esses requisitos. Por exemplo, sim. de profissionais que, não têm a devida habilitação, muitos nem formados ainda são, e estão oferecendo procedimentos com clínica aberta, trabalhando no mercado informal. Então Uhum. isso é uma atividade ilegal, diferente É de um profissional criminoso, é né? criminoso. Então isso é ilegal, isso expõe em risco a sociedade, diferente de um profissional que trabalha da forma correta, que está habilitado com a carteira regular no conselho, que atua Uhum, no limite do que o conselho determina que é a atribuição do profissional da saúde. uhum. E tendo uma clínica apta para oferecer um procedimento seguro. Quando você tem todo esse aparato, você consegue encarar um processo, uma defesa com muito mais tranquilidade, digamos assim. Claro que depende do judiciário, né? Uhum. Mas você consegue fazer a sua parte. É, a gente faz a nossa parte, né? É o que a gente consegue fazer, né? Isso aí é o que está sob seu controle. Isso. É. E assim, também tem a parte do cliente, paciente, enfim. Que às vezes, você sabe que às vezes acontece de a pessoa já tá agindo de má fé, né? Às vezes Sim. procura as clínicas de estéticas, acha que vai conseguir tirar um dinheiro, fala que teve, sei lá, um resultado não esperado, ou que, sei lá, que aconteceu alguma coisa, inventa alguma coisa. Principalmente, geralmente é resultado, né? Ah, porque eu fiz um procedimento e não, ela falou que ia acontecer isso, 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 Sim. mas não foi entregue o resultado. Nesse caso em que a gente tem um paciente que às vezes está com uma expectativa muito alta, e a gente Aham. sabe que isso acontece muito na estética, Muito. né? Chega o paciente com a expectativa lá em cima. Às vezes eu até faço favor de baixar bastante essa expectativa para Nivelar nessa para falar assim, expectativa. né? Porque às vezes é o quê? É um paciente que nunca fez procedimento estético, Sim. já tem uma certa idade, às vezes não teve um cuidado, por exemplo, com a pele, pegou muito sol, alimentação ruim, não gere água. E aí ele acha que a solução do problema dele é botar uma seringa de ácido hialurônico no rosto e vai estar tudo resolvido, né? E a Sim. gente sabe que não é bem assim. Nesses casos, assim, é claro que a gente vai tentar entender as expectativas do paciente até para poder prevenir com que ele ache que vai ter um mega resultado e ele só consegue pagar uma seringuinha de ácido hialurônico, por exemplo, né? Uhum. E, e aí, como que a gente lida com esse paciente que às vezes quer processar? Como que acontece isso? Uhum. Tem 2 formas de lidar. Primeiro é o preventivo,
é você investir na documentação que respalde essas informações, expressamente num documento, Uhum. porque o combinado não sai caro. E muitas das vezes os profissionais falham em informar ao paciente tudo isso na consulta, na avaliação, e negligenciam, deixam de fazer, o mais importante, que é produzir provas a seu favor, Uhum. tendo essas informações esclarecidas no documento. Sim. Porque num processo, como você vai provar que você informou ao paciente que não há obrigação de resultado, que não é o seu dever entregar o resultado como ele deseja, Uhum. mas sim executar a técnica da forma correta, de acordo com a literatura, de acordo com os artigos científicos, de acordo com o que é possível tecnicamente, Uhum. de acordo com o que está sob seu controle, uma vez que a área da saúde não é uma ciência exata, é uma ciência humana e depende de condições do organismo e da conduta individual de cada paciente. Então, como você vai provar que você cumpriu o seu dever de informar o paciente sobre essas informações que são obrigatórias ao consumidor? O paciente, ele precisa ter acesso a essa transparência, Uhum. a essa informação de forma clara, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, para Uhum. você atender esses critérios e se proteger, digamos assim, juridicamente, caso ocorra um conflito, um questionamento, um processo, é o documento. É a prova documental. É você ter os documentos necessários antes do atendimento. Uhum. O termo de consentimento livre e esclarecido e o contrato de prestação de serviços. E além dessa prática preventiva de documentação, é você saber lidar com o paciente nos momentos de conflito. Porque esses Sim. questionamentos, eles vão acontecer e a gente nunca vai imaginar qual será a conduta do paciente no pós. A gente também não consegue entender quais são os sentimentos que ele tem em relação a si próprio, Uhum. em relação ao que é possível ou não diante de um procedimento estético. Muitos, muitas das vezes, desejam uma transformação da sua própria versão, mas para uma realidade que não existe. Uhum. Então, como o profissional da estética vai se posicionar diante disso? Se torna impossível, porque é muito Uhum. subjetivo. E as expectativas do paciente, muitas das vezes, elas são tão desniveladas que elas são impossíveis de serem alcançadas. Uhum. Por mais que, por exemplo, você fizesse um procedimento cirúrgico, com uma intervenção uma intervenção definitiva, ainda assim, é muito difícil você Uhum. chegar na expectativa do paciente e no que ele deseja. Então, o que Uhum. você consegue com a sua conduta, além da documentação, é fazer o que você acabou de dizer, nivelar essa expectativa desde o primeiro contato, nivelar essa expectativa no seu marketing também, na Uhum. sua abordagem no marketing, evitando promessas de resultado, evitando uma linguagem que garanta ao paciente que ele vai alcançar um resultado maravilhoso, porque isso pode não acontecer Uhum. e varia, né, de acordo com cada organismo, com cada paciente. Então, é impossível que você entregue isso. Você pode entregar o seu melhor, mas não alimentar essa expectativa de resultado nas redes sociais e trabalhar uma conduta profissional, segura, firme no que foi orientado ao paciente quando ele vier com esse questionamento. E acerca do pedido de devolução de valores, que é Uhum. uma causa muito frequente, né, tanto no judiciário quanto na atuação extrajudicial, que é naquele momento do WhatsApp que ele manda mensagem Uhum. reclamando que não ficou do jeito que ele queria, ou reclamando de uma reação adversa após procedimento, que é comum. Eu tenho casos, por exemplo, de edema, inchaço pós-preenchimento de olheiras. A gente sabe Normal. que é normal até o produto se acomodar, até a Uhum. resposta do organismo. Esse edema, ele é transitório, ele vai levar Uhum. uns dias, mas vai passar. Então, o paciente, ele quer sair da tua maca perfeito, do Uhum. jeito que ele deseja, apesar de ser normal ter o inchaço pós-procedimento. E Uhum. por ele ser leigo, por ele não entender de estética, ele vai criar essa imaginação, essa ideia de perfeito, e ele não vai aceitar nada diferente disso, Uhum. mesmo que seja normal. E ele vai confundir essa reação adversa com uma falha do profissional. Como O se profissional que errou, por quê? Porque não ficou com a olheira do jeito que eu queria, tá Uhum. inchado. Aí ele vai relacionar, por exemplo, o profissional colocou mais produto que deveria. Ele Uhum. não vai entender isso como um procedimento do pós que faz parte do procedimento que ele contratou e que ele se submeteu. É. Então, até que isso seja esclarecido, né, o documento ele se faz indispensável, porque aquele Uhum. paciente ele não vai poder dizer que não sabia.
Se você tem um documento que indica como reação adversa o edema, o inchaço. Uhum. Mesmo que em caráter transitório, precisa constar no documento, para você provar que você orientou aquele paciente. Mesmo que você tenha dito que é normal ficar inchado, para que você consiga trazer esse estado de expectativa do paciente para um cenário de realidade, para que ele possa enxergar. Ainda assim, aí eu costumo dizer que a gente precisa esgotar os meios. A gente não vai mudar a ideia do paciente, a Uhum. gente não muda a cabeça das pessoas, mas a gente precisa ter uma conduta profissional a qual a gente entenda que eu fiz o meu melhor, eu esgotei os meios, eu não falhei tecnicamente, eu utilizei os melhores produtos, os melhores insumos, eu respeitei as boas práticas em segurança ao atendimento ao paciente, e ali foge o meu controle se ele não está satisfeito e se ele quer o dinheiro de volta. Se não há a falha técnica, não há o dever de indenizar um paciente, porque Uhum. não houve uma conduta que tenha gerado um dano a esse paciente. Sim. E se assim ele enxerga, assim ele precisará provar num processo. Através de uma perícia, através de outras provas, de exames, ele vai precisar relacionar o dano que ele diz que está sofrendo, o prejuízo que ele alega estar sofrendo, com a conduta do profissional. Não é um caminho fácil, nem para o paciente, nem para o Desgastante, né? profissional, é desgastante. E quando você tem essa conduta profissional de trazer o paciente para essa realidade e adota essa documentação preventiva, o seu caminho se torna mais fácil de lidar, porque é Uhum. o que está sob o seu controle fazer, né? Eu acredito também que o que acontece muito com os pacientes é que o parâmetro deles é sempre a rede social, né? Sim, É o resultado final. E aí, o paciente ele olha, né, buscando ter aquela transformação. Muitas vezes, pode ser que seja uma transformação que acontece também muito, que hoje em dia a gente não está muito nessa pegada de preencher muito, né? sim, É, que o preenchedor ele dá um resultado muito rápido, né? Assim, pode ficar com edema e tudo mais, mas é um dos procedimentos que você vai ver praticamente o resultado ali na hora, sim. né? Mas, assim, aí ele vê aquilo ali e fala assim: ah, então eu preciso fazer uma harmonização. Não tem nem ideia de quantos produtos foi injetado, qual foi o planejamento, qual foi a técnica, se para ele aquilo ali vai funcionar realmente. E aí ele pega aquele exemplo, e muitas vezes os pacientes eles pegam fotos da internet: olha, eu quero ficar assim. Né? E aí tá com aquela expectativa de ficar igual ao outro ali, né? A expectativa é super elevada, Sim. né? Então, eu acho que muitas vezes isso acontece por essa expectativa, que eu acho que até eu fui aprendendo um pouco na prática, né? Com os erros, com os acertos, que a gente tem que tentar passar também o máximo de informação para o paciente. Né? Tentar explicar minuciosamente. Por isso que eu falo que hoje em dia, na consulta estética, eu vou perder tempo, porque eu acho que eu preciso perder tempo com o paciente ali. O melhor, ganhar tempo, né? Você vai ganhar isso aí. E aí explicar exatamente o que vai acontecer, como que é o procedimento, entender quais são as expectativas do paciente, se ele está esperando um resultado que eu posso entregar ou não, porque é nesse momento também que a gente vai ver se a gente consegue entregar aquele resultado que ele quer ou não. Porque muitas vezes, principalmente quando está no início, você quer fazer todo mundo, né? Não sabe dizer não. Mas, dependendo de cada caso, às vezes é necessário dizer não, né? Sim, E aí você verdade. aprende com isso, né? Você começa a perceber quem são os pacientes que a gente não deveria fazer o procedimento, às vezes por uma questão de. eh, eh, que a pessoa não se enxerga ali, né? Um dismorfismo, né? Sim, E aí a gente começa a lidar com pessoas diferentes, entender como cada pessoa funciona também. Isso eu acho que essa sensibilidade a gente vai ganhando com a prática, né? Você atendendo o paciente, um outro, porque cada pessoa tem uma personalidade, né? Então, sim, lidar com isso. Uma outra coisa que eu ia perguntar, assim, foto, né? Também seria interessante, né? De fazer as fotos direitinho para mostrar para o sim, paciente. Até mostrar a questão de assimetrias, né? Porque às vezes sim, ele já tem uma assimetria e aí ele vem com a queixa, né? Olha, aqui tá assimétrico. Teve até um paciente meu que era até meu amigo mesmo. Aí eu fui e fiz a mandíbula dele.
Fiz mandíbula, desenhei e tal. Aí foi muito engraçado, porque ele mandou mensagem falando assim: Olha, é normal a boca ficar torta? Aí eu falei: Boca ficou torta? Eu falei assim: a primeira coisa que eu penso é manda foto pra ver isso, né? O que que tá acontecendo? Porque não é normal a boca ficar torta. Faz a mandíbula e a boca que fica torta, como É, assim? exato. Aí eu falei assim, mas tá tortinha mesmo. Quando ele me mandou, tá tortinha mesmo. E aí, o que que eu fiz? Peguei a foto do antes. Não é Sim, que a boca dele já era meio tortinha? Aí, assim, sim, as pessoas, geralmente, quando fazem procedimento, principalmente quando é a primeira vez, elas têm uma tendência de começar a se analisar muito mais muito e mais. começa a tentar ver, vamos dizer assim, entre aspas, os problemas, né, que elas encontram ali. E aí é um paciente que é, eu mostrando o antes ali, olha, mas você já era assim. Imagina se fosse um paciente que é um problema, né? Que tem gente que gosta de arranjar problema, Sim, né? E aí, com a foto, eu mostrei para ele, olha, isso aqui já tinha a boquinha meio tortinha mesmo. E é uma questão normal, porque a gente não é totalmente simétrico, né? sim. Então, mas se quiser, a gente pode preencher o seu lábio. É, porque aí você consegue Eu trazer o consigo. conceito de harmonização que vem nessa linha, né? De Exatamente. harmonizar, de trazer simetria, de realçar a beleza do próprio paciente, os seus próprios traços, o que ele tem de Uhum. melhor, e muitas das vezes disfarçar os pontos que o incomoda, que ele traz como queixa. E uma das provas que a gente utiliza é a fotografia. É o registro clínico Uhum. do estado antes, durante e após, a depender do tipo de plano de tratamento, né? Quando é um plano de tratamento contínuo, por exemplo, de 30 dias, de 15 em 15 dias, a gente precisa fazer esse acompanhamento e registrar essas fotos ao longo de cada sessão, para a Uhum. gente acompanhar a evolução, tanto para mostrar também para o paciente o que foi capaz, o que, que o profissional foi capaz de gerar a nível de efeito de técnica. Uhum. Eu não gosto de usar a palavra resultado, Aham. né? Porque o resultado ele remete a essa ideia de algo, um cenário onde o paciente quer chegar a uma imagem. E uma imagem que muitas das vezes é diferente do que pode ser alcançado. Então, eu sempre trago a ideia de efeito da técnica. Então, Uhum. você consegue trazer a evolução dos efeitos da técnica para que ele possa perceber essa mudança, essa transformação, a ponto de continuar o tratamento, continuar o procedimento ou investir cada vez mais para buscar uma melhoria do que for possível e também como prova documental em casos de processo. Uhum. Até a própria perícia, ela vai avaliar todos esses documentos e ela vai avaliar essa fotografia do estado antes. E eu tenho vários casos nesse sentido, Andréia, não só com você. Acontece com muita frequência nas clínicas de estética. E em muitos casos eu não tinha essas fotos. Uhum. O profissional, Não na tirava. correria, não tirou, não tinha, e ali a gente precisou se valer de outras informações. Tenho casos, tenho um processo que foi muito curioso em relação a isso, em questão de Uhum. foto. A paciente, ela processou o profissional reclamando de um bioestimulador de colágeno que foi aplicado, e, acho que, salvo engano, foram 6 meses após a aplicação que ela Uhum. reclamou de como ficou a pele, disse que cedeu o produto, enfim. E a gente sabe que o formato, né, o resultado que foi obtido no primeiro tratamento, ele vai mudando, inclusive se o paciente ganha peso ou perde Uhum. peso, o produto pode migrar, N questões. E nesse caso, ela trouxe uma foto o antes dela era uma foto toda maquiada, Hum. numa festa de formatura, que eu não sei, no melhor ângulo e melhor luz, que eu não sei quantos anos ela tinha naquela foto, e ela Aham. trouxe como uma apresentação da imagem do antes Não do tem como. procedimento, e o pós no estado, na pior ângulo, na pior luz, do pior jeito possível, para poder demonstrar uma ideia de afeamento, uma ideia de deformidade que Uhum. não tem relação com o procedimento, e isso foi provado nesse processo. Então imagina, sem as fotos foi muito mais Uhum. difícil para a defesa, aqui a advogada agradece se vocês Tira tiverem foto, né? o registro Acompanhamento, né? correto, Uhum. mas não só por isso, mas para a gente conseguir ali de fato demonstrar se
existe ou não a relação com esse dano que o paciente está alegando que sofreu. E esse estado antes precisa ser registrado pelo profissional para a gente poder ter essas provas, ter esse caminho como estratégia. É prova, acompanhamento no meio do paciente, né? Do que ele vai ganhando ali aí já vai falar resultado. Porque É, eu vocês falo entenderam. resultado. Mas assim, eu gosto também de tirar foto para justamente ir acompanhando, né, a evolução desse paciente, né? E até porque se acontecer qualquer intercorrência, qualquer problema, né, a gente já consegue ver ali na foto que a gente tem a foto mais padronizada, né, a gente tenta, né? Porque assim, eu já fiz teste de colocar no mesmo ângulo, mesmo tudo bonitinho, mesma luz, mesmo fundo, e às vezes não fica tão igual. Aham, Tentar, mas a gente tenta colocar assim, sempre bem padronizado, né? Para que a gente consiga acompanhar, né? sim, Então, essas questões assim de paciente não ficar feliz com o resultado, né? Às vezes, eu acredito que deve acontecer muito também, né? muito. Em vários locais, né? Sim, por essa ideia, né, muito relacionada não à técnica e do que ela é capaz de promover, seja Uhum, facial ou corporal, mas da expectativa do que o paciente queria, desejava, e são muitas das vezes expectativas fora da realidade do que é possível entregar, ou por não saber das reações adversas que podem ocorrer, né. E é compreensível a postura do paciente, por exemplo, quando ocorre uma reação adversa, vamos falar uhum, de uma alergia, né, ele vai numa clínica de estética em busca de melhorar, sim. de recuperar a autoestima, de recuperar sua confiança, de estabelecer uma autoimagem, dentro de um padrão que ele deseja. Então ele tem é um serviço que envolve muita emoção do Sim. paciente. E com base nisso, ele vai esperar que o melhor ocorra, e não que uma intercorrência aconteça, e Uhum, não que uma reação adversa aconteça. Mesmo que não seja, que o profissional não seja responsável por ela e não possa fazer nada para evitar, em muitos uhum. casos, porque depende do E organismo do pode paciente. acontecer, né, mesmo E pode seguindo todo. acontecer. Mas ninguém quer que aconteça. Imagina, né, que você Uhum, vai investir num procedimento, um alto ticket, muitas das vezes, você vai investir R$ 20.000, R$ 30.000 no procedimento, para não ficar como você desejava e ter uma intercorrência. Então ninguém quer, mas é separar, dentro dessa intercorrência, dessa reação adversa, o que que compete ao uhum, profissional, a conduta dele, e o que que ele poderia fazer para evitar aquele ocorrido, e o que compete a uma situação que foge uhum. tanto à conduta do paciente quanto do profissional, que é o organismo do paciente. Ele também não imaginava que Sim. poderia desenvolver uma alergia. Caso de etípe, ele não imaginava que Uhum. iria inchar, e desinchar ao longo do tempo onde ele aplicou o preenchimento. Isso é tão comum Isso também. é muito comum, É. isso é muito comum. Eu tenho etípe, por exemplo, eu Aham. tenho preenchimento labial, toda vez que eu tenho sinusite, algum processo inflamatório, incha os meus lábios. Aí Eu você adoro, adora, né? Eu eu percebo adoro, né, também no meu lábio um pouquinho isso. mas imagina se fosse nos olhos, em outra É que região, eu não iria incomoda, né? gostar, mas o profissional Sim. nada poderia fazer. Uhum. Então, como que eu vou processar aquele profissional para ele me indenizar, devolver o meu dinheiro de uma questão que não compete a ele? É, sim. Percebe? É. Então, assim, eu tenho até um caso de toxina botulínica, né? Em que eu fiz a aplicação da toxina. E a paciente, na verdade, assim, a gente fica meio assim de não sabe o que aconteceu, porque o paciente não quer voltar depois, aí quer o dinheiro de volta, mas não voltou, então a gente fica meio perdido. Mas, por exemplo, se fosse um caso de toxina botulínica, e aí eu fiz uma aplicação de toxina botulínica na paciente, e ela chegou para mim e falou que não teve resultado. Mas a primeira, ao meu ver, assim, a minha primeira conduta foi: vem para cá, vem aqui para a clínica para eu ver isso e a gente vê o que que aconteceu. Até porque podem ter acontecido várias coisas diferentes, Sim. né? É, pode ser um erro de aplicação, que no caso não foi, que fui eu que fiz. Pode ser uma questão que é individual do próprio paciente. Pode ser até que o paciente ele possa ter não seguido as orientações. E aí existe os pacientes que não vai falar que, sei lá, às vezes fez a aplicação de toxina, foi treinar. Não é para treinar, a gente sabe que não pode treinar Aham. logo depois, né? Não pode abaixar a cabeça, não pode deitar 4 horas, né? Então, assim, tem as orientações também que são passadas e que às vezes o paciente ele não respeita. Mas também tem um outro caso,
que foi uma das coisas que eu fiz também, de procurar o fabricante para saber se tem algum problema no produto, né? Porque às vezes isso pode acontecer, né? Pode Você vê a acontecer. quantidade de produtos cosméticos e aí até produtos que a gente utiliza, né? Que pode vir com algum problema no lote. Tanto que também uma outra coisa é anotar lote, data de vencimento, tudo aquilo ali bonitinho para justamente eles procurarem ver se tem algum problema ali de um lote, né? Aham. Aí foi uma das coisas que eu também procurei. Acabou que a paciente não quis voltar, mas eu senti um pouquinho de malícia. Enfim, mas assim, por exemplo, num caso desses que pode ter 1000 possibilidades, como que a gente faz para descobrir o que que aconteceu de fato, né? A gente com um olhar técnico, a gente tenta descobrir, né, o que que pode ter acontecido, mas se for para a pessoa quiser processar, querer pedir dinheiro, seu dinheiro de volta, enfim. Como que a gente faz? Como que a gente procede nesse caso para tentar minimizar essas questões, esses problemas, depois que já fez o procedimento e parece que não teve resultado nenhum? Aham. O caminho que você falou é a conduta indicada. É sempre o profissional avaliar se houve falha técnica ou não. Uhum, Ali você precisa avaliar se houve falha no plano de tratamento, nas regiões aplicadas, uhum, no tipo de material escolhido, sim. tipo de produto indicado, medicamento indicado para o paciente. Você vai fazer uma análise. Imagina que você é uma terceira pessoa, um terceiro profissional analisando o seu trabalho. Você vai Uhum, avaliar todas as etapas do tratamento, desde a criação do plano até o pós. Avalie a sua conduta dentro dos parâmetros técnicos, uhum, dentro dos artigos científicos, dos estudos de caso, da sua experiência de prática clínica. Você seguiu o padrão de normalidade de entrega do tratamento, de uhum, fazer o que deveria ter sido feito enquanto profissional? Se sim, você consegue, na sua percepção, nesse primeiro momento, afastar a hipótese de que você deva reparar o paciente porque você não teve falha e você uhum, avaliou isso e precisa avaliar não com a sua lente, avaliar com a lente de um profissional. E eu até indico contratar uma consultoria, se for um caso onde uhum, você veja relevância para isso, contratar uma consultoria, um terceiro profissional, uma terceira pessoa, para poder avaliar o caso. Porque a gente tende a ser parcial, né, uhum, nós somos seres humanos. Então sim. se você não conseguir enxergar, dentro dessas etapas de tratamento se houve a falha ou não, contrate um profissional para fazer essa avaliação, peça para que ele Uhum, faça essa avaliação. Se a partir desse olhar também não houve falha técnica, uhum, você vai observar toda a cadeia de fornecimento. sim. Qual é a cadeia de fornecimento no caso de toxina botulínica? Envolve quem? Fornecedor. Uhum, Então, o fabricante. O fabricante, ele naquele produto, será que ele teria a possibilidade de vir alterado, de vir com algum defeito, de modo que essa responsabilidade, na verdade, seria do produto e não da conduta técnica do profissional? sim. É um ponto a ser analisado e questionado. E também precisamos avaliar a conduta do paciente, avaliar se ele adotou todas as medidas, embora seja difícil a gente chegar numa resposta. Porque o paciente ele vai mentir, ele vai omitir, E não tem né, como não tem provar, como a né? gente a gente trazer isso para um cenário de análise real. A gente Uhum, consegue avaliar a nossa conduta, porque a gente sabe o que a gente fez e o que a gente não fez. Mas avaliar a conduta do paciente, a gente vai precisar entender dentro da experiência outros casos que o paciente não seguiu, ficou parecido com esse resultado indesejado, uhum, e é por isso que a perícia, num caso de processo, é tão importante. É ela que vai fazer essa investigação. uhum, É o perito que vai avaliar o padrão de fornecimento do produto, o padrão de conduta técnica, vai avaliar todos os artigos científicos, o que a literatura traz, as indicações do produto, as contraindicações de acordo com o fabricante. É ele que vai linkar essas informações, além de fazer a análise presencial daquele paciente, da conduta daquele uhum, paciente. E a partir dali, ele vai emitir um laudo e vai concluir se há relação entre o dano supostamente comprovado pelo paciente e a conduta do profissional, se ela foi negligente, imprudente ou imperita durante a prestação do serviço. uhum, Não é fácil, é complexo, mas do que está sob seu controle, aí voltando para esse olhar, é você avaliar, autoavaliar a sua conduta.
Uhum. Se você foi negligente, imprudente ou imperito em algum momento, em alguma etapa do tratamento. Se não, se de fato ali foge totalmente do teu controle aquele nível de insatisfação e de ineficácia do procedimento, a gente parte para uma análise de conduta do paciente e até mesmo de resposta do organismo do paciente. Ele Uhum. pode apresentar resistência Pode ao acontecer. medicamento toxina botulínica, De repente, né? testar uma outra marca depois de um tempo, né? Esperar os Exato. 4 meses e testar. Não sei. Exato. Então, são questões que você primeiro olha para você e depois você olha para o contexto externo. Uhum. É que eu acho que acredito que dependendo da questão envolvida, né, do tipo de intercorrência, de tudo como aconteceu, existem muitas variáveis, né, que a gente tem que ter um olhar mais aprofundado, tentar entender. E às vezes o que eu vejo também infelizmente, profissionais ruins existem em qualquer lugar, qualquer Sim. área vai ter, né? Tem aquele profissional que se teve uma intercorrência, vai olhar para o paciente, vem aqui, porque a gente vai ver o que aconteceu, para a gente analisar, e tentar entender o que pode ter acontecido nesse meio do caminho, né? A gente sabe que tem algumas coisas que o paciente pode ter feito que possa ter reduzido a durabilidade, né? Às vezes o paciente faz um procedimento, a gente mesmo falando assim, olha, não pode fazer procedimento tal em cima da toxina botulínica, olha, não pode fazer isso, e às vezes ele faz. Às vezes até por questão de ansiedade, a sensação que dá, às vezes, você sente, né, quando o paciente, ele... Você tá falando com ele, tá instruindo ele, mas ele não tá prestando atenção, porque ele tá ali pensando no que ele vai ter de resultado, Sim. né? E é, tem a questão da conduta do profissional também pós, quando acontece a intercorrência, né? Tem profissionais que eu vejo que bloqueia paciente, não responde mais, não quer mais saber, né? E tem outros que vai tentar acolher, tentar resolver, né? Que o propósito, eu acredito assim, que quando a gente principalmente da área de saúde, né? Que a gente vem com esse olhar mais de cuidado, a gente vem para trazer bem-estar, autoestima, né, para aquele paciente, né? Sim. E no caso de profissionais que agem de forma contrária, o que eles poderia acontecer com esses profissionais? Que, bloqueia paciente, não quer saber mais, Depende, é né? muito relativo, Andréia, porque depende de cada caso. E o que vai dosar esse comportamento do profissional, muitas das vezes, pelo menos dentro da minha vivência, Uhum, é o excesso. O problema é sempre o excesso. O excesso que muitas das vezes vem do comportamento do paciente uhum. insatisfeito. O paciente insatisfeito, não é porque eu defendo as clínicas, não, porque eu Sim. tento sempre ter um olhar muito imparcial, muito razoável para as questões, para a gente poder chegar a um Uhum, acordo, para a gente chegar numa solução que seja interessante para ambas as partes. Eu atuo uhum, muito no extrajudicial, então eu evito muito que muitos processos aconteçam e eu preciso ter esse olhar imparcial. Se eu fosse uma advogada que olhasse só os benefícios da clínica, a gente iria para um processo que é um caminho muito mais fácil. Mas não, a gente sempre visa resolver extrajudicialmente, no caso das clínicas que eu uhum, assessoro, a gente chega num denominador comum quando cabe. E o que eu vejo? A dificuldade de manter uma comunicação cordial com o paciente no pós é quando o paciente se excede. E na uhum, maioria dos casos, ele se excede. Ele se excede na forma de falar com o profissional, ele se excede coagindo o profissional, ele se excede ameaçando expor o profissional na internet, uhum. ameaçando que vai processar, ameaçando que vai denunciar para o conselho. Ele tem uma conduta já não de resolver, mas de exigir um Exigir. Uhum, direito que ele acha que ele tem, que ele garante que ele tem. Mas não é assim que a gente resolve, que a gente conduz da melhor forma, né. Então, quando acontece, quando a gente resolve essas questões no escritório, a gente traz o paciente para um cenário de realidade, para que ele possa entender que a clínica ela está ali e eu faço a intermediação dessa comunicação com a uhum, equipe, para ele entender que a clínica está ali disposta a resolver. E não a ir contra o que ele entende que tem como direito. Quando a gente traz esse cenário, a gente tem 2 caminhos: atrair o olhar e ter um comportamento diferente do paciente que realmente quer resolver, uhum, ou afastar o paciente
que quer problema, que quer apenas que você diga o que ele quer ouvir. É, E ninguém resolve de forma razoável, proporcional, equilibrada, obedecendo às ordens de outra pessoa. não tem Isso como. é sobre ser humano, né, não tem Uhum, como. Então, o profissional, muitas das vezes, eu acredito que muitos sigam essa linha, porque já chegaram ao extremo uhum, de, tentar ouvir aquele paciente, muitas das vezes não conseguir por esse excesso. sim. Claro que depende do profissional também. Tem profissionais que negligenciam, não negligenciam durante o tratamento, mas são negligentes, são omissos com o paciente no pós. A gente Uhum, tem vários perfis de profissionais, né? com Mas certeza. dentro do que eu percebo, olhando para esse cenário, é que o paciente muitas das vezes se excede. E esse excesso não leva a nenhuma solução. Uhum, E é por isso que é difícil ter esse contato. E o paciente, ele exerce um direito que ele tem da perda da confiança. Quando ocorre um efeito indesejado pós-procedimento, o consumidor ele pode optar por realizar a continuidade daquele tratamento ou de buscar a avaliação de um outro profissional. É um uhum, direito do consumidor. Ele pode seguir esse caminho, dada a esse cenário de perda de confiança. Tudo bem, desde que isso não seja uma imposição de que o profissional que realizou o procedimento tenha que fazer o que ele quer. uhum, Então, se a gente conseguir trazer esse paciente para um cenário onde ele enxergue isso, que ele enxergue que a gente está ali para resolver, para oferecer o suporte, a assistência necessária para cumprir o pós-procedimento como é indicado, como é uma boa prática em saúde, a gente consegue resolver na maioria dos casos. Quando o paciente ele se nega, uhum, fica difícil e a via judicial é um caminho. E é o que eu sempre digo para os profissionais, né? O paciente, quando não tenha medo de processo, não tenha medo dessas ameaças, tenha medo uhum, do silêncio. sim. É pior ainda, né? É muito mais difícil, porque o silêncio, você não sabe o que espera daquele paciente. Quando ele não esboça uma reação, por exemplo, se gostou, se não gostou, para você vai ser sempre uma incógnita. E Uhum, como que você vai lidar? Como que você vai adotar um comportamento com aquele paciente? Qual vai ser a conduta se você não sabe o que que ele está sentindo? Então, esse uhum, paciente silencioso é muito mais difícil da gente intervir, da gente conduzir, da gente resolver, do que um paciente que reclama, porque o paciente que reclama, de certa forma, a gente vai poder pontuar ali as questões, se colocar à disposição, uhum, seguir para uma solução ou pela via judicial, se for o caso. Mas esse paciente que geralmente ameaça que vai fazer, que vai acontecer, me colocando no lugar de consumidora, porque todo profissional, prestador de serviço, também é consumidor, também é cliente. Então, se coloca no lugar dele. Você adotaria essa conduta com alguém, com alguma empresa? Se uhum, não, você consegue perceber que ele está se excedendo. E nesses excessos, na maioria das vezes, vai valer contra ele sim. e não a É pior favor. Então, ainda. para você, isso também é positivo. Uhum, O que você não pode perder, em hipótese alguma, é o seu padrão de qualidade no atendimento. uhum, Seu padrão de segurança, de seriedade, de firmeza na comunicação, nas mensagens, não ser negligente, não ignorar aquele paciente, você vai prestar as informações devidas até onde a comunicação se torna sustentável, até onde uhum, você consegue se comunicar. Se ele estiver se excedendo de modo que esteja te coagindo e você não consiga se comunicar, você vai printar, você vai reunir isso como prova e vai ali encerrar aquela comunicação com aquele uhum, paciente, a ponto de dizer: "Então, senhor fulano de tal, eu estou percebendo que você está se excedendo na fala. A partir desse momento, então, eu encerro o atendimento e você fique à vontade para fazer o que você entende que deve fazer". Então, se uhum, chegar nesse momento, estou falando aqui resumidamente, né, sim. mas eu sei que depende É do muito mais contexto, complexo, né, tudo, né? é, mas se chegar nesse momento, você também tem o direito. Uhum, Você não é obrigado a receber ameaças do paciente e responder o que ele quer. Você também vai impor esses limites, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto empresa. E é ali que você consegue demonstrar uma conduta profissional diante de um uhum. processo, se houver. As pessoas, eu acho que elas têm uma ideia também de que entra aquela frase clichê, o cliente tem sempre razão. E nem sempre, né? Nem Nem sempre. sempre. E aí eu percebo que as pessoas acham que elas podem insultar, coagir quem está ali trabalhando.
né? Quem que às vezes está fazendo o melhor por elas. Sim. Eu já vejo histórias de vários profissionais, colegas meus, assim, que já passaram por situações de que às vezes dava vontade, assim, a pessoa sentia vontade de desistir. Mas aí eu falava assim, gente, é sua profissão. Isso vai acontecer. Quanto mais você atender, pode ser que vai aparecer mais problema, porque Sim. a gente, o autônomo ou o empresário, ele é um resolutor de problemas também, né? Esses problemas vão acontecer, mas aí sim, como que você encara esses problemas, né? Ter aquela gestão das emoções também, que é complicadíssimo, né? Principalmente quando alguém tá, nesse caso aí de ameaça, né? Falar coisas absurdas. Às vezes a gente vê casos aí de paciente que vai em clínicas e quer começar a quebrar tudo, Sim. e é uma coisa assim que foge do padrão de normalidade ali, né? E a gente tem que Sim. tentar ao máximo manter o emocional equilibrado, né? É muito complicado isso, né? É Eu, difícil. eu acho que, eu não sei, eu nunca tive uma coisa assim tão absurda, né? Claro que a gente já lidei com insatisfações, algumas questões também, né? De edema, ficou inchado e tal. Mas assim, nesse nível, eu acho que é uma realidade totalmente fora, né, no padrão, né, ali. E é tentar entender que nem sempre o cliente tem razão também, né? E ele não Exatamente. pode te maltratar, te xingar, te ofender, né? Não, aí ele está violando os seus direitos, né, e a partir do momento que os direitos de alguém violam o direito do outro, ele perde a razão. A gente pode processar. Se pode, claro, sim, Ah, você também tem os seus direitos. O Código de sim. Defesa do Consumidor, ele protege os direitos do consumidor, mas existem também os direitos da empresa, os direitos Uhum. do empresário enquanto cidadão, então Que são poucos, não. Geralmente as pessoas olham muito para o cliente, pouco para a É, por ele empresa, ser né? hipossuficiente, né, por É. ele estar numa posição Uhum. onde, como a gente tem também a Justiça do Trabalho, onde, o cenário histórico, social disso tudo envolve o consumidor, ser prejudicado pelas empresas ou o empregado ser prejudicado pelas empresas. A gente tem um cenário, infelizmente, de ter o histórico de empresas que realmente se excedem Uhum. em querer violar os direitos do consumidor, em práticas Sim. abusivas, em enriquecer, ilicitamente contra Uhum. o outro e se valer do prejuízo do outro. Isso acontece, essa é uma Sim. realidade e a lei vem para proteger o mais fraco nessa relação, mas depende se ele de fato ocupa a posição de mais fraco, né, que é o que eu acabei de citar, depende do contexto, depende da situação e do excesso. Se Uhum. há o excesso, muitas das vezes aquele paciente, aquele cliente, ele acaba perdendo o direito que tem. Ou que ele achava que tem e nunca teve. Enfim, depende, né? E aí a gente tem que entrar aí com os recursos apropriados, né, para poder tentar contornar essa situação. Sim, Eu acho que é por isso que é tão importante ter um setor jurídico dentro da empresa, né, é um para diferencial. manter, porque esses problemas vão acontecer, é natural, né? Mas você ter alguém ali que tem embasamento, porque assim, por exemplo, eu empreendo, mas a minha formação é de biomédica, sou biomédica e fui para a área de estética, né? E assim, a gente não tem esse conhecimento que vocês têm, né? Até Sim, porque eu não sou detentora de todo o conhecimento, né? A gente entende um impossível. pouquinho de cada coisa. A gente tenta se fazer entender, tenta como se assim, mais superficial. Mas o advogado, né? Que principalmente o advogado que ele atua já na área que a gente atua, né? Na área de estética, fica muito mais fácil de a gente poder manejar isso tudo, né? Fica muito mais simples. Apesar de a gente ter que lidar com essas situações, a gente acaba tentando controlar, contornar isso melhor, né? Por exemplo, imagino, por exemplo, ter que lidar com um paciente mandando ameaça no WhatsApp, falando mal de você, falando que vai, sei lá, fazer qualquer coisa que possa prejudicar a sua imagem. Isso realmente acontece. Aí, Sim, quando entra o advogado ali para poder intermediar, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Fica mais simples. Não sim. simples, mas menos difícil, É, talvez. pro profissional sempre, porque ele delega.
Sim. Ele joga o problema no colo de outra pessoa, que Uhum. está melhor habilitada para poder lidar com a situação. Porque a gente entende, até o que que pode ser dito, Uhum. a gente lida com isso. A nossa rotina, a nossa formação, nossa experiência é olhar os riscos e prevenir os riscos e lidar com Uhum. eles, né, com um cenário de conflito dentro da clínica, Sim. dentro de toda a jornada do paciente. O que foge o controle e a expertise do profissional da área da saúde. Uhum. Então, quando você tem um jurídico para assumir esse tipo de situação, para você é um conforto muito grande, Uhum. porque você, profissional, consegue ficar tranquila de que tem alguém lidando com todo esse desgaste, porque de fato é. É um Sim. transtorno, é um desgaste, mexe com o emocional de qualquer profissional, principalmente profissional que nunca passou por isso. Então, você saber ali como lidar ou ter alguém para poder assumir essa frente e resolver para você é, é, é um Uhum. diferencial, é um investimento que faz toda a diferença dentro da clínica, com Menos dor de certeza. cabeça, né? Muito. Bem menos. Eu queria falar uma coisa com você também, em relação ao impasse que eu vejo, por exemplo, no meu conselho de classe, a biomedicina. Acredito que nos outros conselhos também deve ter alguma coisa assim que tem esse impasse. Mas, por exemplo, a gente tem, não lembro agora se é resolução ou normativa, eu sempre confundo, né? Mas tem uma resolução normativa dentro da biomedicina que fala sobre tudo que a gente consegue prescrever, né, todas as substâncias. Entre elas está o ácido retinóico. Só que aí a gente vai lá para a Anvisa e aí a Anvisa fala que a prescrição do ácido retinóico é só para médico. E aí, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque fica nesse impasse, né? Porque Sim, a ele Anvisa, de existe. certa forma, ela tá acima dos conselhos, né? E aí tem o conselho que fala uma coisa, a Anvisa fala outra, e muitas vezes o que acontece? Eu, por exemplo, eu falo até para os meus alunos, eu já deixei de prescrever ácido retinóico. Eu sinceramente, por que que acontece? Você vai lá, está respaldado pelo seu conselho. Você vai lá e prescreve tudo que você pode prescrever. E aí tem algum ativo ali que às vezes eles impedem com que a gente utilize, volta, vai e volta esse negócio todo aí, meio chatinho, né? Mas o ácido retinóico é um deles que vai ter farmácia de manipulação que vai falar assim: o biomédico não pode prescrever. E aí fica Uhum. como nossa cara para o Sim. paciente. Porque, assim, é, eu prefiro, muitas vezes, às vezes não prescrever algo que possa dar algum transtorno na frente. Por quê? Chega ali para a farmácia de manipulação e essa farmácia fala assim, ó, mas ela é biomédica, ela não pode prescrever. Isso quebra totalmente a confiança, a credibilidade do profissional. Isso Sim, é horrível, muito ruim. sim. Né? Porque não é a farmácia que está falando com você, é a farmácia que está falando para o paciente que você está fazendo uma coisa que você não deveria fazer, né? E aí, como que eu faço Você nesse sai como impasse? errado, né, para o É, paciente. tem farmácias que até aceitam, se você mostra a resolução lá da biomedicina e tal. Olha, tem essa aqui, fala nesse artigo tal e tal. E tem umas que fazem, outras que não. Aí vem com da Você não Anvisa. deve impor a conduta da empresa, né? Todo e qualquer fornecedor, ele pode determinar qual é o público que ele vai dispor o material dele, que Uhum, ele vai poder disponibilizar. Isso acontece com empresas de cursos, isso acontece com empresas de uhum, equipamentos, todos os insumos, não só medicamentos e substâncias manipuladas. Mas é importante que você saiba quais são as farmácias antes de você, para você evitar se expor uhum, com o paciente dessa forma, é saber antes a farmácia que não tem nenhum impedimento com a prescrição do aham, biomédico que está de acordo com a resolução, que é o ato normativo que autoriza que ele possa realizar determinado procedimento. uhum, Então, o conselho profissional, como uma autarquia federal, ele é o responsável, ele que tem a competência legal para legislar sobre quais são as atribuições do profissional da sua classe. uhum. Não é a Anvisa, é o Sim, conselho. O conselho ele tem esse poder. E ele sim. legisla, tanto é que ele diz que você pode Uhum. realizar a aplicação de ácido retinóico até tantos por cento. Sim, isso. Para peeling superficial e médio, Uhum, diferente de um peeling profundo, por exemplo, uhum, dando um contexto. E ali,
O que te dá segurança para trabalhar, o que te dá segurança para comprar é essa resolução. Uhum, A partir do momento que você tem essa resolução em mãos para poder te autorizar essa prática, você vai exercer a sua profissão naqueles limites. uhum, E vai se usar dela para questionamentos do fornecedor, para questionamentos do paciente, para questionamentos de fiscalização, para questionamentos de um processo onde pode existir uma espécie de conflito entre normas. Isso uhum, pode acontecer, isso acontece, e nesse cenário de conflito entre normas, quem vai decidir é o judiciário. É uhum, ele que, com base na interpretação dessa legislação, que vai entender até onde vai essa capacidade do profissional em exercer aquela atividade que uhum. foi determinada pelo conselho, autorizada pelo conselho, percebe? Então Sim, também está dentro daquele mundo de o que está sob seu controle, que tanto sim. falamos. Está sob seu controle atuar com a concentração de ácido retinóico do que é permitido pela resolução do conselho Uhum, e escolher as farmácias que reconhecem essa legalidade, uma prática legal pelo biomédico, no seu caso, e pelo outro profissional da saúde, se for outro contexto. E uhum. a partir dali você consegue trabalhar com segurança. Mas ainda assim, se houver questionamento, você vai usar essa legislação a seu favor. Sim, é o que eu faço, né? Hoje em dia, para prescrever essa retinol que eu já cansei, sendo bem sincera. Porque assim, não necessariamente ele vai na farmácia que a gente vai indicar. Né? A gente sabe quais farmácias que vão aceitar a resolução da biomedicina e tudo mais, né? Mas tem farmácias que não vão aceitar. E aí, se ele quiser ir na que não aceita, a gente fica meio assim, será que ele vai? E eu perco minha credibilidade, ele acha que eu tô fazendo errado, enfim. É bem complicado isso, né? Parece que o iPhone está Ó, offline, mas me avise se quiser que eu ligue. ó, tá no modo avião e tá falando comigo aqui, ó. Enfim, mas assim, acho que fica uma coisa meio chata, né? De você prescrever uma coisa e aquela receita retornar porque a farmácia não Infelizmente. aceita, né? Mas é uma coisa também que eu acho que na biomedicina eu não acredito que tenha isso, nunca li sobre isso, de indicação de farmácia. Se é proibido indicar farmácia, se tem um número de farmácias que você tem que indicar, porque eu sei que na nutrição, eu já ouvi falar de nutricionistas que eles falavam que eles tinham que indicar no mínimo 3 farmácias diferentes para poder indicar para o paciente. Outros conselhos tem isso também? Então, o que é proibido é a mercantilização da área da Uhum, saúde. O serviço em saúde ele não pode ser considerado um mercado e por isso que não pode vincular a nome de marca uhum, da indústria, de farmácias, de qualquer setor, vinculado ao trabalho do profissional. Então, o profissional ele pode dar uma indicação ao paciente de quais são as opções no mercado, mas aham, ele não pode vincular um determinado local ao seu trabalho. Por sim. exemplo, você não poderia divulgar um produto como o seu uso exclusivo na clínica. Compre que esse é o melhor no mercado. Esse tipo de abordagem ele não pode existir. Uhum, Mas se você vai conduzir o paciente a ter acesso ao que você está indicando na prática clínica sem nenhum vínculo com aquela farmácia, uhum. isso é permitido. Então, depende dos limites que o profissional muitas das vezes excede e que isso se torna uma infração ética. É. Até porque fica mais fácil a gente indicar, sabendo que Sim, aquela claro. farmácia é de confiança. Aham. Eu penso muito assim, é uma farmácia que é de confiança, então eu consigo indicar. É uma farmácia que vai fazer um trabalho sério, não vai trocar ativo, porque infelizmente existe muito isso. Tem farmácias Sim. que troca ativo porque não tem, e aí troca sem avisar, nem pergunta ao profissional, né? Então, as farmácias que geralmente eu indico, eu percebo que sempre quando não tem um ativo que eu geralmente prescrevo, eles vêm até mim. Vem manda mensagem no WhatsApp, oi, doutora Andréia, tô com um paciente seu aqui e tal. Aí explico o caso, não tenho esse ativo aqui, mas aí eu tenho essa possibilidade aqui de substituição, ver se você me autoriza. Aí a gente vê, analisa para ver se pode ser feita a substituição ou não. Inclusive, eu acredito até que isso gera um pouquinho mais de confiança, né? Porque a farmácia está entrando em contato com o profissional para avisar que não tem e que poderia existir perguntar se existiria a possibilidade de substituição por um ativo que pode ser similar, pode ser até equações muito parecidas, né? Aham. E eu acho que cria um vínculo assim de maior confiança, né? Então eu acho Sim. que é bom até indicar assim, né?
Sem contar que tem ativos que a gente prescreve na estética que não são tão fáceis de encontrar, né? Não é qualquer farmácia que manipula. Então, a gente sabendo, podendo orientar para o paciente, fica muito mais fácil, né? Então, é sempre... eu gosto, né, de indicar. Mas quero falar de um outro assunto também com você, para profissionais que estão iniciando, né? Porque, assim, tem muitos profissionais que estão começando que, às vezes, pensa se vai atuar como autônoma, se vai abrir um CNPJ, como que seria melhor, se é questão de impostos também, que a gente leva muito em consideração. Você conseguiria me dizer mais ou menos quais são as diferenças? É, com a atuação com autônoma, PJ, quais são os prós, contras, o que você indicaria, se tem um que seria melhor para quem está começando? Olhando o cenário de quem está começando, existe uma evolução de progresso da carreira desse profissional. Uhum, Então, muitos começam como profissionais prestadores de serviço, de sim. clínicas para ter experiência, ali atuando como pessoa física, para ter experiência, para ter clientela, para se inserir no mercado, Uhum. porque muitos também vivem um cenário de não ter condições de investir numa clínica de estética própria, sem ter clientes ainda e É. sem ter essa bagagem, Uhum, esses cases de resultados de uhum, pacientes, de portfólio e de segurança na prática clínica para atuar. Então, geralmente, eles começam com pessoa física, prestando serviços para outras clínicas, ou com coworking, né, alugando, sublocando salas para uhum, atender os próprios pacientes. Né? Poucos pacientes no início, mas de modo que consiga ter o que eu chamo de gestão de custo mais uhum, facilitada. Porque aí, se você vai alugar a sala e assumir o custo da hora, se você tiver paciente. Se não uhum, tiver paciente, você não vai ter aquele prejuízo financeiro como você teria se você abrisse sua clínica sem ter ninguém na agenda. Você teria os custos fixos para pagar. Então, para sim. quem está começando, o melhor cenário e não tem condições de investir, de assumir esse risco financeiro, de pular essa etapa e ter logo a própria clínica, você pode, seguindo esse caminho, essa linha de sucesso, primeiro você começar buscando essa experiência, sublocando salas, fazendo parcerias, prestando serviços como pessoa física, para receber os valores dos seus atendimentos, Uhum, conquistar sua clientela, ter seus cases de resultados, de antes e depois, de satisfação de clientes, para você investir na sua clínica própria quando você já tiver demanda. uhum, Mesmo que não seja uma demanda compatível com o valor dos seus custos, uhum, mas que seja uma demanda que te permita começar a investir numa empresa própria com mais segurança financeira. Então, respondendo a esse caminho, né? Primeiro, prestação de serviços é o melhor caminho, é uma uhum, estratégia. Financeiramente falando, você vai precisar observar se aquela receita, o valor que você recebe pelos seus atendimentos, vai impactar na sua renda como pessoa física e no pagamento dos seus tributos de imposto de renda pessoa física uhum, que nós precisamos declarar. Então, se aquele valor que você está recebendo já está ultrapassando um teto, onde a porcentagem dos tributos que você paga é mais custoso do que ter um CNPJ, abrir uma empresa, emitir nota fiscal, uhum, é um caminho que você precisa observar, precisa fazer conta, precisa de um olhar de um uhum, contador para poder te orientar qual é o momento em que financeiramente vai fazer mais sentido para você ter uma empresa, receber como empresa. uhum, Mesmo que você tenha, por exemplo, um custo mensal de contabilidade para cuidar desse CNPJ. Aí vai depender do seu fluxo de atendimentos e do volume de faturamento e de receita que você vai receber mês a mês com esses atendimentos. Chegou no momento em que você já tem demanda, que você já tem um fluxo de pacientes, que te dá um total de receita, que o que você paga como pessoa física é mais custoso que você pagaria como uhum, pessoa jurídica, ali é o momento de você migrar para uma estrutura de empresa, abrir um uhum. CNPJ e até pensar no planejamento de ter uma clínica própria e assumir essa responsabilidade como empresário. Aí eu acho que a questão maior do profissional é entender até que ponto é bom ser autônomo, né? Agir como pessoa física, né? E
fazer esse caminho para abrir um CNPJ como pessoa jurídica, né? Eu acho que até quanto que eu preciso ganhar para que aquilo ali vale a pena? Você já chegou a fazer essas contas? É muito individual, porque É. depende da estrutura de custos de cada um, depende da classe profissional de cada Aham. um, porque a carga tributária ela muda. Muda também, É, né? então a alíquota que você vai pagar de tributos, a porcentagem de tributos numa empresa do Simples, de uma Uhum. clínica de estética e de uma clínica, por exemplo, de profissional da saúde é diferente. Uhum. Então, são várias questões que precisam ser orientadas de forma individual por um profissional, um contador, que é a melhor pessoa para Uhum. fazer essas contas, porque não é achismo. Não teria como eu te trazer assim, quando você faturar tantos mil reais, já é o Vale a momento de. pena. Não tem Uhum. como. Então, você precisa apurar a estrutura de custos, você precisa entender qual vai ser o impacto desse regime tributário para os valores que você vai receber mês a mês, Uhum. para que você consiga chegar, que a gente chama de planejamento tributário, para você chegar numa decisão mais coerente, onde Uhum. você não tenha prejuízo financeiro em continuar pessoa física, se você poderia ter menos custos como pessoa jurídica. Uhum. Entende? Então, chegou no momento em que você já tem os seus atendimentos, já conseguiu sua clientela, já tem uma receita recorrente, ali já é o momento de você consultar um contador, agendar uma consultoria e pedir orientação. Uhum. Aí, esse contador ele vai fazer as contas para você. Ele vai te trazer números, ele não vai te dizer o que ele acha. Para dizer o que ele acha, você pergunta para um amigo, né? Sim, com Você vai certeza. contratar um profissional para te orientar. E esse Aham. profissional ele vai fazer as contas para você. Ele vai dizer: olha, doutora Andréia, se você continuar recebendo, quanto que você recebeu nos últimos 6 meses? Uhum. Qual foi sua média de faturamento? Minha média foi, sei lá, 10 mil reais. Uhum. Bom, se você, com esses 10 mil reais, você tem o tanto X reais de custo mensal com tributos. Se Uhum. a gente migrar para a empresa, você vai ter tantos X reais de tributos por mês. Uhum. Esse é o cenário. Aí você vai enxergar onde você gasta menos, onde você tem menos prejuízo financeiro. Aí, a partir dali, você vai ter mais certeza na sua decisão. Mas sem fazer esse cálculo, sem entender esses números, é muito leviano É você assim. entender o que é melhor para você. Claro que existem outros benefícios de você ter uma Uhum. empresa, que é, por exemplo, você consegue um melhor relacionamento com os bancos, Sim. enquanto pessoa jurídica, você consegue. Crédito, até Sim. mesmo para poder investir, diferente de pessoa física. Então, você, além dessa conta contábil, você vai precisar observar quais são as vantagens de ter uma empresa. E Uhum. como na estética a gente trabalha com um ticket médio alto, na estética avançada de harmonização facial corporal, a gente fala de ticket médio a partir de 1.500 por atendimento. Uhum. Então, se você atender 10 pacientes, a gente já está falando de 15 mil reais de faturamento. Uhum. Então, 15 mil reais, se você for tributar como pessoa física, já é um custo maior do que pessoa jurídica. Então, ali já você consegue ir pensando na tua empresa para você poder ter menos prejuízo financeiro em relação ao pagamento desses tributos, entende? Uhum. É bem complexo, né? Acho que qualquer profissional da saúde, da estética, ficava até meio atordoado com tantos números, né? Tanta Sim. coisa que a gente tem que prestar atenção, tanto detalhe, né? E, assim, é muito diferente, né? Quando você tem um Sim. profissional que está ali te orientando, te aconselhando, né? As consultorias também são extremamente importantes, né? Quando você tem alguma dúvida, alguém que possa te ajudar a caminhar mesmo, né? Isso Porque, aí. assim, sozinho às vezes fica muito difícil, Muito difícil. né? E aí, com um profissional que sabe do que tá falando ali, orientando, de repente, o contador também, que eu acredito que deve ter. Tem um contador para a área de estética também, que é alguém Tem que contadores seja. especializados, sim. É, porque às vezes eu vejo que quando a gente vai procurar contador, é difícil, né? Você ver um profissional que realmente entenda da parte da estética, né? Às vezes Uhum. eles ficam até perdidos. Eu já vi até contador não sabendo nem qual que é o KNAI. É Já tive verdade, acontece. com situações assim que eu fiquei assim, gente, chocada, realmente. E uma outra dúvida que eu acredito também que seja, assim, que as pessoas ficam muito perdidas, né? Quando eu comecei, eu também fiquei bem perdida, é a questão da precificação.
Precificação de serviços, né? Eu sei que não é uma coisa simples, né? Mas você consegue me dar um panorama das variáveis, do que a gente pode contabilizar aí, o que a gente precisa considerar para a gente poder precificar, de repente, um procedimento? Sim. Gente, não tem como começar a sua carreira, começar a atender os pacientes sem precificar de uma maneira lucrativa, que é você definindo os preços que você vai cobrar com base na sua estrutura de custos e no que vai sobrar, que é o lucro que você vai ter por cada serviço que você vai prestar. Então, a precificação é isso, é você encontrar nos seus preços uma forma de lucrar após a venda desses serviços. Então, o Uhum, primeiro passo para uma precificação lucrativa é você conhecer sua estrutura de custos. Você precisa determinar todos os serviços que você vai oferecer, uhum, seu portfólio de serviços, a duração de cada serviço, que você vai precisar calcular a hora clínica, né, o quanto mais duradouro um procedimento, um atendimento, mais custoso ele é, porque mais tempo aquele uhum, paciente vai passar na tua clínica consumindo a sua estrutura, e isso é contabilizado no financeiro. Então, você precisa chegar nesse indicador uhum, também. Entender qual é o custo que você vai ter de material de cada serviço. Então, quanto custa o preenchedor, quanto custa a toxina botulínica, as unidades de toxina para cada região, quanto custa a alocação do equipamento que você vai precisar. Tudo isso você vai precisar calcular de forma individual. Vai precisar calcular os descartáveis, quanto uhum, que você vai usar de luva, gaze, algodão, álcool, o cafezinho, tudo isso contabilizado, o consumo por atendimento por paciente, calcular os tributos que você vai pagar por cada venda que você fizer, que é uma porcentagem. Então, por exemplo, se você tem 6% de tributo de nota fiscal por uma toxina botulínica de R$ 1.500, você sabe que 6% de 1.500 vai ser o seu custo com tributos. Então, uhum, ali você já inclui na estrutura de custos. Taxa de cartão de crédito, já é importante incluir esse custo para você repassar no preço. E após somar todos esses custos, você vai trazer os preços, a sugestão de preço que você quer uhum, praticar no mercado, fazendo uma pesquisa de preços, fazendo uma análise de mercado, com base no seu tempo de experiência, com base nos seus títulos, nos seus diferenciais, que é o que permite que você cobre mais caro que a concorrência. Chegou na sugestão de preço, você vai fazer a conta. Vai somar o total desses custos e vai subtrair do preço sugerido que você quer cobrar. uhum. E o que sobrar é o lucro que você vai ter sobre cada atendimento que você vai vender. Então, eu falando assim parece simples, né? Eu Não é sei nem um que pouco não é. simples. E para isso você também pode contratar consultorias, Uhum, mentorias, cursos de gestão, porque você já percebeu que você ocupa um lugar que é muito além da sua posição na maca com o paciente. Você uhum, ocupa um lugar de gestor, de empresário, e para tal você precisa aprender, igual você aprendeu a fazer o atendimento, você precisa aprender a administrar um consultório, uma clínica de estética, para que ela seja sustentável, para que ela seja lucrativa, para que te dê suporte na sua vida, nos seus projetos pessoais, porque a maior satisfação do empresário, além do lucro, né, da riqueza do aham, negócio, sim. é a liberdade. Então, como é que o teu negócio ele vai te trazer liberdade se ele não for lucrativo e se ele não te trouxer todo o investimento de dinheiro, ele não retornar para você? Então, vale aí a reflexão para que você possa encarar um negócio como uma forma de você viver melhor. Uhum, Ali ser a sua fonte inesgotável de riqueza, de bem-estar e de liberdade. E a partir dali, a precificação ela se torna indispensável. Se o profissional ele não sabe precificar, se ele não sabe o quanto ele lucra por mês, o quanto ele lucra por procedimento, ele é um profissional fadado ao fracasso. uhum, Ele vai investir tempo, dinheiro, recursos, e ele não vai enxergar o retorno, ele não vai conseguir nem prever. Na verdade, a gente trabalha com previsibilidade. Ele não uhum, consegue nem estimar esse retorno porque ele não sabe.
Então, os caminhos é investir em gestão, investir em gestão estratégica, em gestão Uhum. inteligente, para que a sua clínica ela seja muito mais do que uma sala de atendimento, né? Não, com certeza. E essa questão da precificação não é simples, né? Eu lembro, lembrei logo da sua tabelinha do Excel A lá. tabelinha da mentoria, né? Gente, meu Deus, é uma tabelinha muito completa, né? Aí a gente Sim. só vai colocando os númerozinhos, né? Porque você já fez tudo bonitinho ali. Mas, assim, vale super a pena, né? Sim. Inclusive, a gente já tá quase finalizando aqui. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu Que acho que é agradeço. fundamental ter todo esse seu conhecimento compartilhado com profissionais da nossa área, porque a gente não entende nada do que vocês fazem, gente. Não tem como. É muita coisa para saber. A gente sabe o básico, mas tendo um profissional como você para poder orientar, né, nesse caminho, nessa jornada que não é simples, né, fica muito mais fácil, tá? Ah, muito obrigada, é Se um quiser prazer. deixar suas redes sociais, falar dos seus cursos, mentorias rapidinho, né, Ah, muito obrigada. pessoal. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela confiança de tantos anos que a gente se É. conhece. Eu fico realmente muito feliz, lisonjeada por estar aqui compartilhando. Como foi apresentada, eu sou advogada especialista em estética, em regularização, prática preventiva, segurança jurídica para o paciente e estrategista de negócios, oferecendo uma experiência padrão ouro para as clínicas de estética que se propõem a oferecer um alto nível de atendimento aos pacientes. Então, posso ajudar tanto na gestão quanto no jurídico. Estou à disposição para o que vocês precisarem. O meu contato, o meu site é tainaguedes.com. É Tayna, meu nome, né? Como escreve. O meu arroba é arroba tainaguedesadv. E o arroba da minha empresa é Instituto Taina Guedes. Então, através desses contatos, vocês têm acesso a todos os serviços que eu ofereço. E vai ser um prazer fazer parte também da história de vocês. Obrigada. Obrigada. Gente, sigam a Tainá, vale super a pena, vocês vão aprender muito com ela. Inclusive, ela dá várias, fala de muitos assuntos muito pertinentes para vocês lá nas redes sociais, que eu já vou lá, salvo logo para poder lembrar, principalmente coisas de documentação, que, né, a gente é tanto documento que a gente fica perdida. Mas, gente, vale super a pena, acompanhem ela nas redes sociais. E também tem que convidar vocês para estar nos acompanhando nas redes sociais também, no Prisma Talks. Vai lá no nosso Instagram, lá no link da bio, você consegue também ter acesso ao YouTube, Spotify, várias plataformas digitais que a gente também está presente. Sigam a gente lá, acompanhem a gente por lá. E eu conto com a presença de vocês no nosso próximo episódio, que vai ser também incrível. Fique com Deus. Até a próxima. Beijo!